a alma humana, à medida que progride, vai deitando maior, à medida que se levanta de cada queda, de cada prostração, não é uma queda moral, mas é uma prostração, à medida que se levanta de cada prostração, ela vai deitando de si uma beleza maior. Ela vai deitando de si a beleza incomparável da abnegação. Porque o homem, para atrair, precisa ser abnegado. Um homem egoísta não atrai ninguém. Todo mundo tem horror ao egoísmo e foge do egoísmo. Os homens só vão atrás daqueles que são abnegados. Quando a alma chegou ao último ponto da destilação de sua abnegação, quando ela deu tudo quanto ela podia dar, ela está preparada para atrair a si todas as almas. E é por causa disso que Nosso Senhor, depois de ter tido as suas 3 quedas, Nosso Senhor estava pronto para ser mostrado do alto da cruz para todos os povos. É que ele tinha passado por essa imolação interior em que tudo de si tinha sido tirado. Notem bem que por mais sublime que seja a crucifixão, não há palavras para indicar suficientemente a sublimidade da crucifixão. A crucifixão é um ato no qual, de algum modo, o sacrifício está feito. Ele levou a cruz, carregou-a até onde tinha que carregar. Ele ali, com dores ainda maiores, ele se deixa crucificar. Ele vai sofrer ainda mais, cada vez mais, até o último momento, até o consumatum est, ele vai sofrer cada vez mais. Mas aquela operação de ele mesmo carregar a sua própria cruz, esta operação cessa com a crucifixão. Ele se deita e em diante é a cruz que o carrega. Não é mais ele que carrega a cruz. Ora, há também etapas na nossa vida espiritual em que nós temos que carregar a cruz. Nosso Senhor quer de nós que nós ponhamos o sofrimento sobre os ombros e que nós tomemos iniciativa de caminhar de encontro à dor. Iniciativa de caminhar de encontro à renúncia. A iniciativa de caminhar de encontro ao desagradável por um trabalho que não é apenas a aceitação do que cai em cima de nós, mas é nós que vamos à procura do tremendo, do terrível, do trágico, do apocalíptico. Nós que vamos por amor a ele. Depois, então, que houve essa depuração em nós, e que nós vamos por nossas pernas até onde ele quis, depois, então, ele nos toma e ele nos crava na cruz definitivamente. É uma coisa diferente, nos une a ele para todo sempre. Ora, isso diz respeito à vida espiritual. Isso diz respeito a todas as provações que nós temos em nossa vida. As perturbações, as situações que nós não sabemos explicar, tudo isto se explica nessas 3 dimensões do cansaço. Se os senhores quiserem, são então 2 etapas e 3 dimensões. A primeira etapa, falando em termos de etapa, é ir de encontro à cruz, depois, segunda etapa, deixar-se cravar nela. O que é isto? É o homem que vai até o auge da renúncia, primeira etapa, despojando-se sucessivamente, depois, segunda etapa, tendo chegado ao auge da renúncia, permanece nela a vida inteira. Bom, as 3 dimensões são 3 mobilizações das energias humanas, cada vez mais sobrenaturais, cada vez menos humanas. Não é isso? Até o homem, nos 3 cansaços que dizem respeito à primeira etapa, até o homem ter dado de si tudo aquilo quanto ele podia dar. Mas há depois uma fase em que há uma prostração, em que a gente começa a perder o fôlego. Esta fase é melhor do que a primeira, porque o militante que faz a propaganda cansado, e no qual se vê que ele continua a lutar cansado, ele não sabe. Ele pensa que ele está impressionando menos porque ele brilha menos. Mas há um brilho do cansaço que vale 1000 vezes mais do que o brilho do repouso. Há um brilho da doença que se arrasta e que é incomparavelmente mais belo do que o brilho da saúde que marcha. Há um brilho do sacrifício e da tristeza, que é o brilho da abnegação, e que empolga 1000 vezes mais do que o brilho da euforia da vitória.
E depois tem o terceiro brilho, é quando a alma chega ao auge, que ela já não pode mais nada, que ela está escangalhada, mas que ela acabou dando tudo. Bem, é claro que sendo nosso Senhor Jesus Cristo a própria perfeição, homem-Deus, concebido sem pecado original, nele as coisas se passaram misteriosamente e não se passaram exatamente como eu estou descrevendo num homem. Mas devem ter tido necessariamente uma realização mais ou menos assim. São as 3 etapas do cansaço, como são as 3 etapas da energia, em que entra seu supremo alento. Aí ele se deu inteiro, e ali que ele é o herói que vai ficar para a história. Aqui seria, portanto, uma conversa para nos animar, a nos dedicarmos cada vez mais ao nosso apostolado, nas 3 etapas do cansaço, pensando nas 3 quedas de nosso Senhor Jesus Cristo. Não sei se isso puder ser, sério, de alguma utilidade, eu ficarei encantado. Mas a verdade é essa, é que, considerado na sua humanidade santíssima, ele teve que desenvolver cada vez mais esforço à medida que maior era o peso por causa da fragilidade crescente de seu organismo depauperado pela paixão. E é verdade que ele, como um verdadeiro herói, quando ele deu o seu último alento, e já então do alto da cruz, ele bradou consumatum est, ele primeiro deixou registrado para todos os homens que ele estava sofrendo um tormento como ninguém podia imaginar, insondável até para ele próprio, quando ele exclamou: meu pai, por que é que me abandonaste? Mas depois, quando ele disse as últimas palavras, a gente examina e a gente tem, na primeira impressão, a ideia de uma derrota. Depois a gente vê que é uma grande vitória. Esse consumatum est. Consumatum est quer dizer, de algum modo, o seguinte: conseguiram de mim aniquilar-me. A minha destruição está completa. Mas, de outro lado, o consumatum est quer dizer outra coisa. Quer dizer, tudo aquilo que eu devia sofrer, eu sofri. Minha vontade não se quebrou, porque meu Pai Eterno me ajudou. E por causa disto, eu venci. A morte está aniquilada, o pecado original está resgatado, o céu está aberto para os homens, e daqui em diante eu serei sempre o eterno glorioso, o Rei da glória por todos os séculos. Ele abriu o reino dele no momento em que ele disse consumatum est. Quer dizer, aí ele proclamou a vitória dele. Ele, a partir desse momento, era Cristo Rei. Ele foi coroado no momento em que ele disse: está tudo perdido, ou seja, está tudo ganho.